Olá, moçada do preparatório da OAB, 39º exame de ordem. Professor Rogério, nós tivemos uma aula de direito ambiental já há um mês atrás ou mais, e nós fizemos uma lista, né? Distribuímos uma lista para você, fizemos aí umas duas, três questões, eu não me lembro exatamente quantas questões, durante o finalzinho da nossa aula, tá? Então agora eu vou resolver as questões com você aqui, né, para você acompanhar isso com o seu material. Então você já tem essa lista aqui, ó, essa lista que você está vendo aqui no vídeo, tá? Preparatório, né, exame de ordem, 39º, a aula de direito ambiental, tá? Aula de direito ambiental aí, eu não me recordo exatamente que dia que foi, né, mas tem um mês já mais ou menos, tá bom? Beleza, então vamos lá, vamos começar pela questão número 4, porque eu acho que pelo menos 3 nós fizemos naquele dia, né, naquela noite, tá bom? Então vamos fazer aqui a partir da quarta questão, não é, que fala o seguinte, cadê? Tá descendo aqui, quarta questão, tá aí, ó. Então, dá uma observada caprichada no enunciado, quando você tiver com a prova na mão, tá? Tá dizendo o seguinte, olha, a sociedade empresária Alfa é fabricante e comerciante de pilhas e baterias, né? Em matéria de responsabilidade compartilhada, isso aqui é um conceito importante trazido pela lei. A lei de resíduos sólidos, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, tá? Pelo ciclo de vida dos produtos com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Está aqui, ó, a Lei 12.305 de 2010, tá? A autoridade competente vem cobrando à sociedade empresária que promova o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. Ó, depois que nós usarmos enquanto consumidor, aí teria uma responsabilidade por parte, né, de fabricantes, distribuidores, comerciantes, né? Então, ó, retorno dos produtos após o uso. Tá? Retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. Vou marcar isso também. De forma independente do serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, também é importante. O sócio administrador da sociedade empresária Alfa entendeu que a responsabilidade pela destinação final das pilhas e baterias deve ser exclusivamente do consumidor final, razão pela qual contratou você como advogado para prestar consultoria jurídica, levando em conta o que dispõe na Lei 12.305 de 2010, você informou ao seu cliente do caso em tela, né, que, né, então vamos lá, cadê? Vamos baixar. Aí temos algumas informações aqui, né? Beleza. Então a primeira informação que já é importante para nós aqui, ó, estruturar e implementar o sistema de logística reversa. Esse retorno do que nós grifamos aqui, ó, dos produtos pelo uso do consumidor, ó, isso aqui é a logística reversa, tá? Isso aí seria a logística reversa, né? Então nós teríamos aqui, já na primeira informação, ó, ele traz que é estruturar e implementar aqui a lei, né, ó, que ele está obrigado por lei a estruturar e implementar o sistema de logística reversa, tá? Então nós temos aqui o artigo 33, o inciso 2 da lei, né, vamos pôr, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é essa lei que está aí, ó, 12.305, tá? Então é interessante você observar isso, porque, ó, o artigo 33, ele fala que são obrigados a estruturar, inclusive com essas palavras aí, e implementar sistema de logística reversa, mediante o retorno dos produtos, né, após o uso pelo consumidor, quer dizer, do jeitinho que está aqui grifado no enunciado, ó, tá? Esse grifo aqui, ó, esse que eu coloquei em amarelo, depois sublinhei, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, tá bom? Então, esse aí é uma designação da lei, tá? É o que está na lei, beleza?
né, ó, independente do serviço de limpeza urbana aí, nesse caso de manejo dos resíduos, tá? Então fabricante, importador, quem mais? Distribuidor, quem mais? Comerciantes, né? Eles têm que promover isso em relação ao que dispõe o artigo 33, tá? No primeiro inciso, esse aqui é o 2. No primeiro inciso, ele está falando dos agrotóxicos, tá? Aquelas embalagens, aquele material, né, de produto perigoso, de agrotóxicos, de veneno usado na agropecuária, tem que ser, né, de responsabilidade também do fabricante, do distribuidor e do comerciante, tá? Caso de pilhas e baterias, responsabilidade do fabricante, distribuidor e, né, comerciante. Aí vem pneu, vem óleos lubrificantes, resíduos, embalagens, né, desse material aí de derivado de petróleo, lâmpadas fluorescentes, material eletrônico, tudo isso aí tem que, né, tem que ter o recolhimento, né, a destinação não pode ser de qualquer maneira, tá? Então aí nós temos, certo? A nossa letra A está marcada aí já, tá bom? Beleza pura? Então vamos lá, vamos fazer a questão número 5 então, né, ó. Na questão número 5 ele fala o seguinte, olha aqui o enunciado, ó, enorme enunciado, a sociedade empresária Gama requereu licença ambiental para empreendimento da área do petróleo e gás natural com significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento no estudo de impacto ambiental e respectivo relatório. Vamos grifar isso, né? Significativo impacto ambiental. Beleza. Assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em que? No estudo de impacto ambiental. Esse estudo de impacto ambiental é esse EIA aqui, ó, estudo de impacto ambiental. Nós falamos em EPIA, lá da Constituição, que é o estudo prévio de impacto ambiental, né? E respectivo relatório. O relatório é o relatório de impacto ao meio ambiente, aí o RIMA, tá aí, ó, grifei de verdinho o respectivo relatório. Apresentados pelo próprio empreendedor, é o empreendedor que tem essa responsabilidade aí, tá? No curso de processo de licenciamento, que é um procedimento especial, né, para conseguir a licença ambiental. Nós colocamos isso em aula. Preenchidos os requisitos legais, o órgão ambiental concedeu a licença ambiental. Lembra que ela é prévia, ela é de instalação e de operação, né, são 3 modalidades, com uma série de condicionantes. Então existem, vou voltar para o amarelo, condicionantes, entre elas a obrigação do empreendedor de apoiar a implantação. Então tá aqui, ó. Essa aqui seria uma obrigação, ó. Obrigação do empreendedor de apoiar a implantação e manutenção de determinada unidade de conservação de grupo de proteção integral. Tá aí, tá? Isso aqui também é importante, porque a responsabilidade dele seria essa, né? Para tanto, observado o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento licenciado e de acordo com critérios técnicos, legais e jurisprudenciais, foi regularmente arbitrado pelo órgão licenciador um montante de 10 milhões de reais a ser destinado pelo empreendedor para tal finalidade, né, de estabelecer ali a manutenção da unidade de conservação de proteção integral, um parque nacional, por exemplo, tá bom? Então, seria essa ideia de compensação ambiental, tá? E a compensação ambiental está descrita lá na nossa lei, né, na lei 9985. Está aqui, ela aqui, ó. Deixa eu escrever para você, que é a lei, deixa eu colocar em vermelho, a lei que a gente conhece como Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tá? Ou a gente chama pelo apelido, né, a sigla SNUC, tá certo? A condicionante descrita em regra, descrita na lei, é a compensação ambiental, tá? Marcar aqui, beleza? Compensação ambiental é uma obrigação de apoiar essa implantação, manutenção da unidade de grupo de proteção integral, tá? Que ele descreve ali, que eu grifei para você aqui acima, ó, tá grifado em amarelo, ó, tá? Obrigação do empreendedor de apoiar a implantação e manutenção de determinada unidade de conservação, do grupo de proteção integral, tá?
E aí poderia ser de uso sustentável também, certo? Né? Mas aí você teria, nesse caso aqui, ele está falando, né, do grupo de proteção integral, por exemplo, a unidade que a gente chama de Parque Nacional, tá? Então nós teríamos essa responsabilidade, né, essa compensação ambiental, tá bom? Isso está descrito, vamos colocar para você aqui, é o que dispõe, deixa eu trocar a cor, acho que aqui um azulzinho, né? O azul fica melhor. Acho que esse aqui mesmo, ó. Seria lá o artigo 36, né? Você pode dar uma lida nos parágrafos, né, parágrafo, como é que põe parágrafo? É aqui, ó. Os parágrafos 3º e 4º da lei 9985 de 2000, que é o SNUC, tá? Porque aí ele fala o seguinte, na compensação ambiental para essa modalidade, ele fala que nos casos de licenciamento ambiental, de empreendimento de significativo impacto ambiental, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele fala isso, ó. Olha só, eu grifei aqui, ó, de significativo impacto ambiental, né? Assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento aí no estudo de impacto ambiental, o empreendedor, então, ele é obrigado a apoiar a implantação, está aqui, ó, apresentado, né? Então, ele é obrigado, então, obrigação, né, de apoiar a implantação de unidade de conservação de grupo de proteção integral, certo? De acordo com o disposto nesse artigo 36 que eu estou colocando para você aqui embaixo, tá bom? Lá no parágrafo terceiro, né? Anotei para você aí. Quando o empreendimento afetar a unidade de conservação específica ou zona de amortecimento, que é uma zona de proteção no entorno da área, né, da unidade, o licenciamento que faz referência ali nesse artigo 36, né, ele é concedido mediante autorização de órgão responsável, tá? Né, para a administração ali da unidade, né? Então, a unidade afetada, né, pertencendo aí a esse grupo de proteção, deverá ser, como é que ele usa lá, beneficiada pela compensação, né? Está falando da compensação ambiental definida no artigo 36, tá? Então, o artigo 36 fala de compensação ambiental, ele não está falando de mitigar, de punir, né, de inibir, mesmo porque a punição está descrita em outra lei, né? A punição ela está descrita na lei 9.605, tá certo? Então, e a responsabilidade trazida também pela Constituição, tá bom? Então, logicamente, você tem essa linha de raciocínio, e aí o artigo 36 vai trazer para nós, né, essa modalidade aí, tá bom? Tranquilo? Que seria a compensação ambiental, modalidade que eu estou me referindo, tá? Tranquilos? Então, vamos partir para a questão seguinte, que é a questão número 6. Olhar aqui as mensagens. E aí, então, vamos lá, vamos seguir, né? Questão número 6, tá aí, ó. Questão do 36º, tá? Pedro, proprietário de imóvel localizado em área rural, com vontade livre e consciente, executou extração de recursos minerais consistentes em saibro, sem competente autorização, nesse caso aí do órgão ambiental, né, ó. Então, não tinha aí autorização, tá? Sem o competente autorização, permissão, concessão, licença, e vendeu o material para uma fábrica de cerâmica. O Ministério Público, por meio de seu órgão de execução com atribuição em tutela coletiva, visando a reparação do dano ambiental causado, ajuizou, então, a ação civil pública em face de Pedro, no bojo da qual foi realizada a perícia ambiental, tá? Me parece, se eu estou bem lembrado, a questão oscila em torno disso aqui, tá? Posteriormente, em razão da mesma extração ilegal,
o Ministério Público ofereceu denúncia criminal, deflagrou novo processo, agora em ação penal, e pretende aproveitar como prova emprestada a perícia produzida no âmbito da ação civil pública. No caso em tela, de acordo com a Lei 9.605, essa Lei 9.605 é a lei, vamos colocar aí num vermelhinho, para você destacar, tá? Essa seria a lei de crimes ambientais, beleza? A perícia produzida no âmbito civil, né? Então, logicamente, ela pode ser aproveitada no processo penal, instaurando-se novo processo, né? Então, devido processo legal, então há a possibilidade de aproveitar sim, tá? Então, e aí é o que dispõe lá o artigo 19 da lei, tá? Vou escrever aqui para você, ó. Deixa eu escrever de azul. Artigo 19, tá? Parágrafo único da lei, a lei de crimes ambientais, né? 9.605/1998, ok? Então, tem um negrito aqui, ok? A perícia, o artigo 19 fala o seguinte, ó, que a perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, vai fixar o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança ou cálculo de multa. Beleza pura? Lá no parágrafo único fala o seguinte: a perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. Então, a letra da lei está a mesma, inclusive, tá bom? Então, você pode gravar isso aí, beleza? Então, isso já seria o nosso gabarito, tá? Vamos para frente, vamos tocar aqui para a questão seguinte. Perfeito. Letra de lei, isso aí, né? Letra de lei, questão número 7 agora. Tranquilos? Grandão, mas pegou todo ele aí, ó. Todo o enunciado tá aí. Pelo menos para mim, que eu não sei como é que vai ficar para você, tá? Após regular processo administrativo de licenciamento ambiental, o Estado Alfa, por meio do seu órgão ambiental competente, deferiu licença de operação, né? Que seria a licença final, tá? Para o empreendimento funcionar, né? Para a sociedade empresária Gama realizar atividade de frigorífico e abatedouro de bovinos. Durante prazo de validade da licença, no entanto, a sociedade empresária Gama descumpriu algumas condicionantes da licença relacionadas ao tratamento de efluentes. Efluente é esgoto que é lançado, né, nos cursos d'água, por exemplo, praticando infração ambiental. Diante da inércia fiscalizatória do órgão licenciador, o município onde o empreendimento está instalado, por meio do seu órgão ambiental competente, exerceu o poder de polícia e lavrou auto-infração em desfavor da sociedade empresária Gama, né? No caso em tela, a conduta, né? Ele está perguntando se ela é lícita ou ilícita nesse caso, né? Vamos ver aqui, vamos baixar aqui, ó. É isso mesmo, ó. Está perguntando se é lícita ou ilícita. Então, ela é lícita, porque em termos de fiscalização, né, todos os entes têm responsabilidade, tá? Então, vamos riscar aqui os ilícitos, ó. Vamos literalmente riscar, eu acho que dá para riscar com isso aqui, ó. Aí, ó, dá para riscar com esse, dá para riscar esse, vai sobrar ou vão sobrar duas, tá certo? Porque é o que vai sobrar para você lá também, né? 50% de chance de você acertar. Apesar de competir na letra A, em regra, com o órgão estadual, lavrar o auto de infração ambiental, o município pode lavrar o auto e, caso o órgão estadual também lavre, prevalecerá o que foi lavrado primeiro, né? Então, na verdade, a questão aí está vinculada à inércia do município, ó. Ela é lista, pois apesar de competir, em regra, na letra B está melhor, ó, ao órgão estadual licenciador lavrar o auto de infração ambiental, o município atuou legitimamente diante da inércia, quer dizer, um não fez, então não é que depois vamos ver qual que vai usar, né, o que foi lavado primeiro, não, já está resolvido, né, já foi lavrado
pelo município o auto de infração. Então, está aqui a nossa resposta, tá certo? Esse é um aspecto importante, porque quem trata dessas competências, quem vem resolver aí essas competências foi a Lei Complementar número 140, tá? Então, nesse caso, você vai dar uma lida nela, né? Nós temos aqui a Lei Complementar, ó, deixa eu colocar no azul. Então, dá para você fazer a leitura da Lei Complementar número 140 de 2011, tá? Então, aí você tem as regras para competência estão lá no artigo 7º, 8º e 9º, tá certo? Então, dá uma olhadinha em competência ali, né, para começar a fazer essa primeira observação, tá? E aí, lógico, né, então, e aí o artigo 17 vai falar da competência para, né, a questão do licenciamento e tudo mais, tá? Então dá uma olhadinha, vou colocar aqui, ó, dá uma olhada, olhar, né, ó, estudar os artigos, falei 7º, 8º, 9º e artigo 17, tá? 17, beleza? Então dá para você visualizar dessa lei aí, tá bom? Beleza, letra B, nosso gabarito já. Vamos fazer a 8, beleza? Pura, tá marcado em vermelho aí, tá? O gabarito. Tranquilos? Tá aqui, ó. A sociedade empresária Beta atua no ramo de produção de produtos agrotóxicos com regular licença ambiental e vem cumprindo satisfatoriamente todas as condicionantes da licença. De novo, a questão da condicionante, né? Beleza, ocorre que por um acidente causado pela queda de um raio em uma das caldeiras de produção, houve vazamento de material tóxico que causou grave contaminação do solo, subsolo e lençol freático, né? A camada de água do solo. Não obstante, a sociedade empresária tem adotado de plano algumas medidas iniciais para mitigar, para diminuir, né, amenizar e remediar parte dos impactos. Fato é que ainda subsiste considerável passivo ambiental a ser remediado. Tendo em vista que a sociedade empresária Beta parou de atender às determinações administrativas do órgão ambiental, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública visando a remediação ambiental na área. Na qualidade de advogado da sociedade empresária, para que seu cliente decida se irá ou não celebrar acordo judicial com o MP, você informou que, no caso em tela, a responsabilidade civil por dano ambiental, ela vou escrever aqui, ó, objetiva. Tá? Já vou escrever aqui para você já ter um norte, certo? E aí, no caso do meio ambiente, nós temos, né, os crimes ambientais, né, são de tripla imputação, né? Então, tem uma responsabilidade administrativa, civil e penal. A responsabilidade penal é subjetiva, tá? Bom, eu já estou vendo aqui que ela vai ser afastada, não, né? Ela não é afastada, então aqui eu já elimino. B também afastada. Ela é subjetiva no caso penal, tá? Então aqui ela é subjetiva no caso. Ixi, é vermelho que eu quero. No caso penal, tá? Aqui está falando da esfera civil, responsabilidade civil, tá? Então a gente também elimina e sobra para nós aqui ficou mais fácil, ó. A responsabilidade objetiva está fundada na teoria do risco integral, de maneira que não se aplicam as excludentes do dever de reparar o dano. A Constituição fala da tripla imputação lá no artigo 225, tá?
No 225 ele vai falar, quer ver? Ver se a gente acha fácil aqui, ó. 225, tá aqui. Então, cadê? Deixa eu ver se eu acho fácil. Aqui, ó. É o parágrafo 3º da Constituição, né? Então, vamos lá, ó. Deixa eu colocar para você a tripla imputação, né? Então, nós temos aí uma situação de tripla imputação, tá? Nós estamos lá no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Eu vou ler para você, tá bom? Então tá lá, ó. Artigo 225, não vou ler o caput de novo, não, tá? Para não perder tempo. O parágrafo 3º fala assim, ó. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, né? O princípio da lesividade, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, imputação penal, administrativas, então responsabilidade administrativa, independentemente da obrigação de reparar o dano causado. Reparar o dano causado, responsabilidade civil, tá? Então, tripla imputação. Esquecemos aqui de marcar que é nosso gabarito, ó. Vermelho, pá. Fizemos isso com todas, não foi? Deixa eu ver. Isto, questão número 7, a questão número 6, a questão número 5 e a 4. Tá tudo marcadinho aí, o gabarito, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer mais. 6, 7, nós fizemos a 8. Foi a 8 que nós fizemos, isso. Beleza, vamos para 9, questão 9. Questão 9. Questão 9, olha que interessante aqui, ó. Após regular trâmite de ação penal, João foi condenado criminalmente por ter enviado para o exterior grande quantidade de peles e couros de jacaré em bruto, né? Quer dizer, sem curtir, sem autorização da autoridade ambiental competente. Na sentença condenatória, o juízo substituiu a pena privativa de liberdade e reclusão por 2 anos de pena restritiva de direito, prestação pecuniária consistente em pagamento em dinheiro a determinada entidade pública, prestação pecuniária, né? No valor de 400 salários mínimos, especificamente no que tange ao valor da prestação pecuniária. O advogado João deve recorrer da sentença, alegando que, de acordo com a legislação, não pode ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos, né? Então, isso está disposto lá no Código Penal e na Lei 9.605, tá? Então, deve consistir 40, não. Não, então esse aqui já está errado. Ó, isso aqui, ó. Ele não fala de 40. Não pode ser. Lá é 400, né? É o mínimo de 1 e o máximo de 360. Tá? 40 ele não está falando disso. Não está limitado a 40, está limitado a 360 salários mínimos. Ixi, ó, esse aqui estava fácil de você eliminar. Ó. Não pode ser inferior ao salário mínimo, nem superior a 360, sendo certo que o valor pago será deduzido o montante de eventual reparação civil. Se João for condenado, certíssimo aqui, né? Isso está disposto lá no Código Penal e na Lei 9.605, tá? Na Lei 9.605. Então, vamos colocar aqui, né, que você tem esse dispositivo, artigo 12 da Lei 9.605. Deixa eu conferir só essa lei aqui. A lei não, o artigo 9.605. Acho que é o artigo 12, quer ver?
9.605. Isso, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou entidade pública ou privada com fim social de importância fixado pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Exatamente isso. Então, a prestação aqui, ó. Então, seria o artigo 12 da lei 9.605 de 1998, tá? Deixa eu mudar a cor para você não confundir aqui. Beleza, tá certo? Então, isso está disposto lá no artigo 12, a prestação pecuniária, tá bom? Isso, né, considerando o princípio da especialidade, né? Vamos fazer a questão 10. Então, aqui, ó, a Constituição da República dispõe que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, língua. Vai aparecer de novo aí por causa desse marco, hein? Deve aparecer na próxima prova, 38º, nono, né, agora? Crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Do ponto de vista histórico e cultural, percebe-se que a comunidade indígena está intimamente ligada ao meio ambiente, inclusive colaborando com sua defesa e preservação, né? Esse é fato. Tá? Nesse contexto, de acordo com o texto constitucional, a pesquisa e a lavra, né, só pode ser efetivada com autorização do Congresso Nacional, tá? Então, só do Congresso Nacional está lá no artigo 231. Vou ler para você aqui, certo? Então, vamos lá, ó. Sistema Nacional do Meio Ambiente, não. Autorização do Congresso, sim. Qualquer hipótese, não. Qualquer hipótese, não. Aqui ele deu colher de chá. Só tem uma opção ali, ó. Que seria essa. Vamos pôr um vermelhinho aqui para você gravar. E aí aqui, ó, eu vou escrever para você. Vamos ler primeiro, né? O artigo 231 da Constituição. Deixa eu ler aqui. Ó, caiu quase em si. Aí, ó. Só virar a página. 231 da Constituição. São reconhecidos aos índios sua organização social, costume. Está lá no enunciado isso aqui, você viu? Línguas, crenças, tradições, direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Parágrafo 1º, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Não. Parágrafo 2º, terras tradicionalmente ocupadas destinam-se a posse permanente. Não. Parágrafo 3º, ó, aproveitamento dos recursos hídricos, tá? Incluindo os potenciais energéticos, pesquisa e lavra, quer dizer, exploração dos minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação dos resultados da lavra nos termos da lei. Então tá aí, ó. Deixa eu colocar para você aqui, ó. Artigo 231, parágrafo que nós acabamos de ler, 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tá bom? Então tá aí, letra B de bola, a nossa questão, tá? 11, vamos para 11, 11. Determinado empreendedor requereu ao órgão ambiental competente licença ambiental para a indústria geradora de significativa poluição atmosférica. Então, precisa de licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental, que será instalada, mas aqui eu acho que a questão está pedindo outra coisa, quer ver? Deixa eu baixar ali que a gente vai ver. Que será instalada em zona industrial, que contudo já está saturada. Olha só, ó, poluição ambiental em zona industrial, em zona específica para isso, mas está saturada, está cheia, já está poluída. Após a análise técnica necessária, é feita com base nos riscos e impactos ambientais já de antemão conhecidos, em razão da certeza científica. Olha aqui, ó, conhecidos em razão da certeza científica. Acho que comentamos sobre isso. Aqui eu teria o princípio
princípio da prevenção, que é o princípio, né, da certeza científica, que eu já sei o risco, tá? Então, já temos como é que eu diria para você? Temos uma pista importante na solução da nossa questão. Conclui-se que os impactos negativos decorrentes da atividade não poderiam sequer ser mitigados a contento, olha só, diante da sinergia e cumulatividades com as atividades das demais fábricas. Está saturado, ele falou ali, né? Já existentes na localidade. Assim, o órgão ambiental indeferiu o pedido de licença, tá? Indeferiu com base na saturação e no princípio que ele está discutindo aqui, né? Que para nós já é o princípio da prevenção. Com o objetivo de impedir a ocorrência de danos ambientais, já que sabidamente, certeza científica, a atividade comprometeria a capacidade de suporte, que é um outro princípio ambiental interessante, né? Dos ecossistemas locais, tá? Princípio de capacidade de suporte, que é a capacidade limite, já está saturado, já ultrapassou. Assinale a opção que indica o princípio de direito ambiental em que a decisão de interferimento, pedido de licença está fundada. É o princípio da prevenção e aparece ele aqui, ó. Aparece ele aí, princípio da prevenção, tá? Tá lá no veio das convenções internacionais, convenção, né, a primeira conferência internacional de meio ambiente e desenvolvimento humano, lá, a conferência de Estocolmo, 1972, acho que eu comecei a aula falando sobre isso lá naquele momento, tá? Então já se conhecem os riscos, já tem uma certeza científica, tá certo? E com base no estudo de impacto ambiental se tem essa noção, tá certo? Então, o princípio da incerteza é a precaução. Mas vamos lá, vamos para frente, vamos falar da nossa questão número 12, que eu já estou quase tendo que encerrar aqui, porque hoje é aniversário do meu filho, já está quase chegando uma galera aqui, né? Então tá aí, ó. 12. Há grande interesse das sociedades empresárias do setor petrolífero na exploração de áreas localizadas no mar. Nessas áreas, segundo grandes grupos ambientalistas, foi constatada a presença de rara e sensível formação de recifes costeiros. Sobre a hipótese, assinale a opção que indica a medida adequada do poder público, né, que deve tomar para manter a área preservada. Nesse caso aí, lógico, seria criar aí um parque marinho, né, nesse caso aí, que é uma unidade de proteção integral, tá, lá da lei 9985, beleza? Então, nesse caso, né, nós vamos usar aqui, ó, o artigo 11 da lei, eu não estou com ela aqui agora, hein, 9985, depois você dá uma lida nisso, tá? 2000, tá bom? É bom dar uma lida aí. Então, é preservar os ecossistemas naturais aí, que tem beleza cênica e tudo mais, tá? Então, é importante ter essa referência aqui. Eu vou só mudar a cor para a gente manter aqui, beleza? Então, tá lá, né? Questão 13. Questão 13. Na questão 13, deixa eu pôr ela para baixo aqui, ó. Na questão 13, a sociedade empresária Alfa opera com regular licença ambiental, vamos pensar nisso aqui, expedida pelo órgão federal competente, deve ser o IBAMA, então, empreendimento da área de refino de petróleo, é o IBAMA, que está instalado nos limites do território da Federação Beta e localizado no interior da unidade de conservação instituído pela União. Tá? Durante o prazo de validade da licença de operação, o órgão federal competente, com a aquiescência do órgão estadual competente do Estado, Beta, deseja delegar a execução de ações administrativas a ele atribuídas, consistente na fiscalização do cumprimento de condicionantes, ó, da licença ambiental para o Estado Beta, sobre a delegação pretendida, né, consoante ao que dispõe a lei
complementar número 140, estou apanhando o mouse aqui, 140, assinale a alternativa correta. Essa lei é que veio tirar lá as dúvidas com relação às questões de competência, tá? Bom, é possível, tá certo? É possível, né, desde que o Estado tenha órgão ambiental capacitado para executar as atividades. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos que não é possível, não é possível. Então, essas aqui eu acho que dá para fazer tudo uma vez, ó. Entendeu? Então, aqui ele tem que ter, né, condições, que é o que está descrito aqui na letra A. Ele tem condições, ó, disponha de órgão ambiental capacitado para isso, tá certo? Então, isso aqui você pode extrair lá do artigo 5º da Lei Complementar número 140 de 2011, dezembro de 2011, tá? Lá ele fala sobre isso, dá uma olhada lá, né? Dá uma olhada também no artigo 4º, tá? Importante aí você observar. Vamos lá, vamos para frente. Questão seguinte é qual? 13 ou 14? 13, 14, né? Então tá aqui, ó. Estado Z promulga lei autorizando supressão de vegetação em área de preservação permanente. Não pode, tá? Não pode. Não pode. Tá errado. Já é alguma coisa errada isso aí. Área máxima de supressão, segundo a lei, é de 100 metros quadrados quando usados para lazer e 500 metros quadrados quando usados para fins comerciais. Sobre a referida lei, ela é válida ou não? Ela é inconstitucional. Vamos ver o que dá para nós aqui. Deixa eu jogar ela para baixo. Fica tudo junto. Fica mais fácil. Pelo menos para eu enxergar. Depois eu não sei como é que vai ficar no vídeo aí. Mas para eu enxergar aqui, talvez fique melhor. Quer ver? Ela é inconstitucional. Então ela não é válida. Ó, já mandamos duas de uma vez aqui. Ó. Inconstitucional, uma vez que compete aos municípios. Não, compete à União, né? Tá? União. Então, isso aqui já está sobre impactos ambientais, né? Proteção, que são todos. Então, aqui, ó. União dispor sobre normas de proteção é da competência da União. Fechamos aqui, tá certo? Então, aí, bom, já tem uma perspectiva interessante, né? Então, isso aí é legal, bacana, tá certo? A Constituição, lá na... Deixa eu ver qual que é o artigo aqui. Acho que é o 24. Vamos ver qual que a gente vai pôr, né? Da Constituição. Quer ver? Dá só uma olhada aqui, ó. 24. 24. Compete à União, Estados e DF, não falou município, legislar concorrentemente sobre. Olha o inciso 6º. Cadê? Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa dos solos, recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle de poluição. E o 7º, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, também é meio ambiente, né? Então, vamos colocar esse, tá? Vamos colocar esse artigo aqui, ó, conforme... Deixa eu pôr o azulzinho aqui. O artigo 24, qual que é o inciso que eu falei? 6º, né? 6º. Dá uma lida no 7º também, que fala do meio ambiente histórico, tal, né, cultural, tá? Da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Fechou? Então, letra D de dado, né? A gente tem aí essa questão, tá bom? Então, eu tô achando que eu vou ter que encerrar. Vamos ver. Deixa eu ver se dá para fazer mais uma. Pelo menos mais uma a gente encerra, tá? Porque eu já estou no meu horário aqui, já está em cima. O pessoal já está chegando aqui para a festinha do Frederico, 12 anos. Né? Mas vamos lá mais um. Seguindo o plano de expansão,
do seu parque industrial para a produção de bebidas, o Conselho de Administração da Sociedade Empresária Frescor S.A. autoriza a destruição de parte da floresta inserida em área de preservação permanente. Isso vai ter responsabilidade, né? Medida que se consuma na implantação de nova fábrica. Sob a responsabilidade ambiental, tendo como referência a hipótese narrada, tá? Então nós vamos ter aí uma responsabilidade, uma tripla imputação. Vamos escrever aqui, ó. Lembrar da tripla imputação em matéria, né, nos crimes ambientais, nos crimes / infrações ambientais, tá? Ó, beleza. Então aí, ó, lá no do 225, parágrafo 3º, não é? Lembra? Tá? Que as condutas, atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, sanções penais administrativas, independente da responsabilidade, né, de reparar o dano. Então, vamos colocar aqui, ó, artigo 225, parágrafo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, beleza? Então, vamos lá. Civil administrativamente, não. Civil administrativamente, não há tipificação penal. Lá ele está excluindo a responsabilidade penal e aqui não há tipificação. Aqui agora, olha só, ó. Nesse caso aqui, nós temos um agravante que é a vantagem pecuniária dele, deve estar na letra D, deixa eu não estou vendo ela aqui, deve, quer ver? Aqui, ó, sendo agravante pena a intenção, né, da responsabilidade, né, por causa dessa questão pecuniária, tá? Isso está na lei de crimes ambientais, né? Tá? Então aqui, como é um crime ambiental, né, nós temos aí, nesse caso, você vai usar o seguinte, você vai usar aqui, ó, o artigo, deixa eu só mudar a cor, você vai usar o artigo 38, lá da lei, artigo 38, tá? Nesse caso aí, que aí você tem a pena, tá? Artigo 38, o artigo 3º da Lei 9.605, quer ver? Artigo 3º, ele também vai falar de uma responsabilidade, né? Aqui, ó, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos da infração seja cometida decisão do seu representante, tá? Então, aqui, vamos colocar o artigo 3º, artigo 3º, beleza. O 38 está falando, né, das questões ligadas à utilização dessas áreas, aí tem a pena, quer ver? 38. 38, ó, destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência de normas de proteção, pena de detenção de 1 a 3 anos, ou multa, tá? Então, o artigo 38 também, né? O artigo 15, ele vai falar das questões de agravante, tá? Então, aí o artigo 15, na linha A, fala para obter vantagem pecuniária, tá? Então, vou deixar o artigo 38 primeiro, e depois o artigo 15, na linha A, inciso 2, artigo 15, inciso 2,
a linha A, tudo isso da lei 9.605/1998, tá bom? Aí você vai encontrar essa diferença ali, tá? Bom, agora a questão número 16, simples, né? Efeito estufa limitada, a sociedade empresária que atua no processamento de alimentos pretende instalar nova unidade produtiva na área urbana do município de Arpuro, inserida no estado Y. Para esse fim, verificou que a autoridade competente para realizar o licenciamento ambiental será o próprio município Arpuro. Sobre o caso, assinale a opção que indica quem deve realizar o estudo de impacto ambiental. Quem deve realizar, obviamente, já que é o município que vai licenciar, são profissionais que estão habilitados legalmente, né? Nesse caso, sendo o município, tá? Então, aqui eu tenho uma resolução. A resolução, deixa eu escrever para você, depois você dá uma analisada aí, tá? Ó, vou resolver aqui, ó. A resolução, eu já citei essa resolução na aula, resolução CONAMA, número número 1, que fala do licenciamento, do impacto ambiental, essa fala eu até coloquei no quadro para vocês, 1986, certo? Ela é de 86, vai falar dessa perspectiva de quem é o responsável, né, para fazer o estudo de impacto ambiental, porque eu tenho que lembrar você que o estudo de impacto ambiental, ele é feito às expensas do empreendedor, tá? Quem faz a avaliação, aí nesse caso, quem vai licenciar é o município. Aí está perguntando quem vai realizar o estudo. O estudo é por conta, né? É por conta, tá bom? Então, letra D, tá? Porque não é quem vai fazer o licenciamento, é quem vai fazer o estudo. Renato, proprietário de terra rural inserido no município X, pretende promover queimada da vegetação existente para o cultivo de cana. Assim, consulta seu advogado indagando sobre a possibilidade da realização da queimada. Sobre o caso narrado, a queimada poderá ser autorizada pelo órgão estadual ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, caso as peculiaridades locais justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais. Isso aqui é verdadeiro, hein? Tá? Temos essa possibilidade, sim, existe aí a possibilidade de você ter a autorização. Então, tem uma resolução CONAMA, resolução da Secretaria do Meio Ambiente, do IEF, que é deixa eu escrever para você, que é a resolução SEMAD, né, conjunta, né, resolução conjunta, ixi, aqui que eu fiz, conjunta, SEMAD, né, IEF, Instituto Estadual de Floresta, tá certo? Você vai pegar número 2988 de 2020, tá certo? Tá? Então, esse caso aí, então, agora, existe também lá na lei resolução, eu peguei, tirei o O daqui, ó. Você também vai usar a lei 12.651, essa aqui é uma lei de 2012, que é a lei chamada de novo Código Florestal, tá? Aí você vai dar uma olhada no artigo 38, o inciso 1, tá? Que tem algumas situações que ele, né, vai fazer uma exceção para queimada, tá? Então aí poderia fazer, tá? Tudo bem? Dá uma olhadinha lá. A última, então, deu até tempo da gente fazer, ó, o pessoal já chegou, já fez um barulho aqui, vocês escutaram. A 18, deixa eu baixar ela aqui, ó.
que aqui fala o seguinte, essa aqui eu já até comentei com vocês, Pedro, proprietário de fazenda com grande diversidade florestal, decide preservar os recursos ambientais nela existentes, limitando de forma perpétua o uso de parcela de sua propriedade por parte de outros possuidores a qualquer título, o que realiza por meio de instrumento particular averbado na matrícula do imóvel, isso que eu já falei, é o caso da servidão ambiental, que foi trazido, é vermelho que eu estou pondo, né? Pela lei, aqui eu vou voltar para o azul agora. É a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, eu não sei se lembram, falei disso para vocês na primeira aula, que é a lei 6938/1981. Olha só as anotações, você vai ter lá. E essa lei 12.651 trouxe uma alteração trazendo aí a servidão ambiental, que está no artigo, tanto é que é um artigo que é o 9º A, tá? O 9º A dessa lei, tá? Ele fala da instituição da servidão ambiental. Aí eu falei para você reserva legal, falei APP, falei as unidades de proteção e citei o caso, né, da servidão ambiental, tá certo? Então, encerra aqui, 18 questões da lista anterior. Agora nós vamos ter uma aula, terça-feira, dia 3, nós vamos ter uma aula de Direito Internacional, tá? Nossa próxima aula é a aula de Direito Internacional. Grande abraço e muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima aula.